Olá! Aposto que você já estava prontinho para ligar para os vereadores pedindo para não aprovarem a escandalosa criação de dezenas de cabides, de cargos, como secretarias adjuntas, proposta pelo prefeito Ladinho. Então preste atenção, não será preciso fazê-lo, pelo menos não por enquanto. Isto porque o consultor jurídico da Prefeitura encaminhou ao presidente da Câmara, Nivaldo dos Santos, no último dia 15, pedido para que o projeto de lei 13 de 2004 seja retirado da pauta e devolvido ao Executivo. Parece que o Ladinho desistiu dele e vai fazer um outro projeto, o que há de ser uma outra prosa. Mas você se lembra do que falamos aqui no Dedo de Prosa, no último dia 10, sobre as estranhezas do tal projeto, não é? Disse que a criação de 11 novos cabides, cargos, sendo 7 subsecretarias, iria aumentar os gastos do município em cerca de R$500 mil por ano só em salários. Mostrei que o projeto, que foi elogiado pelo presidente da Câmara, Nivaldo dos Santos, estava cheio de erros absurdos e que nem o número total de cargos comissionados do município era informado corretamente nele. Disse que duvidava que o presidente da Câmara tivesse lido o projeto para poder elogiá-lo, não foi? Pois é. Agora, esse pedido de retirada do projeto feito pela Prefeitura é mais uma comprovação de que tudo o que falei estava correto. Agora, só me resta uma dúvida. O vereador Nivaldo vai devolver o ótimo projeto que está em suas mãos? Como esta foi a primeira vez na história dessa gestão Ladinho que temos a notícia de um pedido de retirada de projeto de lei da pauta da Câmara, fui consultar o regimento interno da Câmara de Guanhães, para entender como é que o procedimento deve acontecer. Peguei então a cópia que tenho em meus arquivos, mas não encontrei a parte que fala sobre isso. Na verdade, no índice dos assuntos, lá no título 7 das proposições, tem o capítulo 10 que fala das peculiaridades do processo legislativo e indica que a seção 3 trata sobre este assunto, ou seja, sobre a retirada de proposições. Mas isso só no índice, pois no corpo do texto esta parte não aparece. Teria sido suprimida? Pensei que poderia ser algum problema com a impressão do documento que há algum tempo baixei do site da própria Câmara. Então, entrei naquilo que se costuma chamar de site oficial da Câmara Municipal de Guanhães. Localizei o regimento aprovado pela Resolução 3 de 2011 e o erro está lá. Um erro prontinho para todo cidadão copiar. Meu amigo, pensa bem no absurdo. A casa que faz leis não consegue nem divulgar com exatidão a lei que a rege. E ainda querem elogios. Desde o ano passado venho falando que tanto o site da Prefeitura quanto o site da Câmara são um atraso de vida para o cidadão. Os preguiçosos dos dois poderes, ao invés de melhorá-los, só fazem dizer que esse rapazinho aí do Dedo de Prosa precisa de uma lição e coisas desse tipo. Mas vou logo avisando, se por acaso eu precisar de lições, vou procurar os mestres de verdade. Lembro-me bem de que no início desta legislatura, quando a mesa diretora da casa foi trocada, eu falei da expectativa de que o novo presidente da Câmara mudasse a situação. Mas continua tudo como antes no quartel do ex-presidente Demerval. Aliás, considerando que a lei orgânica que aparece lá é de 2011, posso dizer então que está tudo como antes no quartel do ex-presidente Alberto Magno, do quartel do ex-presidente Lucimar, esse inclusive que era secretário na época da publicação do regimento. Um amigo me disse que em qualquer lugar do mundo, o poder público, ao ouvir críticas como as que tenho feito no Dedo de Prosa,
tomaria a iniciativa de ver, de conferir possíveis falhas. Eu comentei: em qualquer lugar do mundo, menos na minha querida Guanhães. Não na atual gestão, infelizmente. Pirraça, incompetência, prepotência, burreza, ladinice, podem chamar isso de vários nomes. Eu chamo de covardia e maldade com o povo. Então, senhor presidente Nivaldo, senhor vice-presidente, secretários, mesa diretora, seria muito pedir que publiquem uma cópia do regimento interno da Câmara por inteiro? Já nem ouso pedir de novo para atualizarem a página, nem para adequá-la à lei da transparência. Mas fico muito triste toda vez que preciso conferir algo que por lei deveria estar lá e não está. E o que está contém erros. Nem penso na grana que ganham, nem na grana que consomem para fazer essa lambança. Digo, esse serviço. Na última terça-feira, deixei uma questão no ar, relembrando a prática do saudoso professor João Pires, que conseguia incentivar os alunos com perguntas curiosas sobre os assuntos a serem abordados. Perguntei quantos exames clínicos, ou mesmo quantas mamografias, a prefeitura poderia bancar para os pacientes da cidade com o dinheiro gasto na compra de carro importado para o prefeito. Pois é. Então vamos lá. Teve gente que afirma que estão preocupados com a demonstração de falta de compromisso com a saúde e com as prioridades que o prefeito estabelece para gastar o dinheiro dos nossos impostos. Pois bem, outro dia consegui de um dos laboratórios de análises clínicas, que até hoje não recebeu o serviço realizado para a prefeitura nos últimos 4 meses do ano passado, a informação de que a dívida de R$10.000 é relativa ao período de setembro a dezembro de 2013. Disseram-me que o valor era relativo a 2.073 exames clínicos realizados em pacientes do SUS. Então me acompanhe com atenção. Se com 10.000 se paga 2.073 exames, isso quer dizer que com R$123.000 gastos na compra de carro importado para o Ladinho, se poderia pagar nada menos que 25.625 exames clínicos. Nas contas de nosso amigo Oswaldo Gomes, o dinheiro do carro de luxo seria suficiente para realizar no mínimo 1.200 mamografias ou 400 tomografias. Isso considerando os valores de mercado e não os valores que o SUS paga, não é, meu caro? Enfim, a Secretaria de Saúde não precisaria pedir aos médicos dos PSFs para economizar nos pedidos de exames. Poderia, pelo contrário, garantir exames para todos os doentes da cidade por quase um ano. Então, se no mesmo período que dizia não ter dinheiro para pagar os laboratórios, entre outros comerciantes da cidade, a prefeitura gastou R$123.000 para comprar um carro importado, que é uma compra desnecessária, já que o gabinete estava muito bem servido com um carro da mesma marca Toyota. Então, o problema não é de falta de recursos, e sim de gestão, de seguir as prioridades estabelecidas pelas demandas da população. Agora pense naquela verba de gabinete que o prefeito tem à sua disposição todo mês, que deve passar de R$100.000. Aquela que o prefeito embolsa a título de diárias para as inúmeras viagens que faz toda semana. Pois é, se nosso tão viajado líder gastasse menos com viagens, poderíamos ter bem mais investimentos em saúde também. Mas esses recursos não conseguiremos estabelecer comparações com eles, pois a prefeitura mantém as 7 chaves
ao contrário do que determina a lei de transparência, os gastos do gabinete. Você já pensou o que não se poderia fazer lá no Hospital Imaculada Conceição com os milhões gastos com a festa de aniversário e com o carnaval? Certamente, se o dinheiro fosse destinado para a prioridade máxima, a saúde, já poderíamos comemorar, pois certamente já teríamos 10 novos leitos de UTI, o pronto-socorro reformado ou a UPA, e os equipamentos como o tomógrafo e mamógrafo, que há um ano prometeram aqui na Rádio Vida Nova para o mês de dezembro. Para o mês de dezembro do ano passado, claro. Mais uma comparação interessante. Sabe quantos procedimentos se poderia custear com os 650 mil que a Prefeitura vai gastar com propaganda este ano? Considerando os preços da tabela SUS, que consta nos editais 001 e 007 publicados pela atual gestão, temos o seguinte resultado. O dinheiro destinado para propaganda daria para custear 6.500 endoscopias ou 8.666 eletroencefalogramas ou ainda 13.000 ultrassonografias ou até 21.000 exames de risco cirúrgico. É quase o mesmo número de eleitores desamparados no município. Reparando a tabela de procedimentos custeados pelo SUS, incluídos nos últimos editais da Prefeitura, notei que ela prevê o procedimento de castração de cães. Pelo valor indicado lá, os 123 mil gastos com a Toyota RAV4 dariam para custear, ou melhor, dariam para deixar 2.460 cães inférteis. Já os 650 mil dos gastos com propaganda seriam suficientes para castrar 13 mil cães. Creio que isso ajudaria a resolver o problema crônico de cães se reproduzindo pelas ruas da cidade. Será que o pessoal da ONG sabe disso? Resta saber se a publicidade da Prefeitura agora terá o dom de curar as pessoas e, com isso, eliminar a necessidade de exames clínicos de todo procedimento ligado à saúde. Como não creio em gnomos, nem sei o que seria uma gnomose ou um teste rápido gnomose, que é o item 26 da tabela de procedimentos e especialidades que a Prefeitura divulgou no edital 001 deste ano. Pois é, como não creio nisso, sou obrigado a usar o refrão da música do meu amigo Dalmir Lotti. Noite escura quieta sobre nós. Parece que nuvens negras, noite escura queda sobre nós. No entanto, ficamos como o profeta Abacuque, firmes na esperança de que o justo se sustente pela fé. Abraços para a Jussara e Pedro, para Moacir e Irene, Niltinho e Agilda, Dona Maria da Varanda, Vanderlei, Denise, para o Belo, Zé do Zenhão e para o Vitor. Todos amigos e moradores da rua Bruno Glória, lá do Pito. Até a próxima prosa. Um abraço.